Oi pessoal, sou o professor Vidal e estou aqui juntamente com Ania para mais um vídeo aula. Neste vídeo aula de hoje nós trataremos da Reforma Protestante, um evento que vai dividir a Igreja Católica. E vão surgir novas vertentes do cristianismo. Pessoal, antes de falar dessa Reforma Protestante, é interessante vocês saberem que a Igreja Católica, o cristianismo, ele já estava dividido. Por quê? Porque no ano de 1054 ocorreu o cisma do Oriente, ou o grande cisma, tá ok? Que é uma divisão, uma cisão da Igreja Católica e do cristianismo, né? Então vai ser dividido em duas, já em 1054. Vai se formar a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Ortodoxa Grega ou Oriental, tá certo? Até hoje ainda existe essa divisão entre os católicos apostólicos romanos e a Igreja Ortodoxa Grega, que é mais da parte oriental, tá certo? Se nós pegarmos hoje em dia, nós temos o Papa Francisco, que é da Igreja Católica Apostólica Romana, e tem um Patriarca Bartolomeu, que é da Igreja Ortodoxa Grega, que é mais daquela parte do Oriente, Rússia e outros países, tá certo? Voltando para a Reforma Protestante. Nessa Reforma Protestante nós temos três figuras principais: Martinho Lutero, João Calvino e Henrique VIII. Vocês não podem esquecer esses três nomes. Esse termo protestante, né, não foi aplicado inicialmente, como tudo na história, né? Esse nome protestante, esses nomes que tem dos vários fatos históricos, posteriormente é que eles são dados, né? Hoje em dia sabemos que tem a Igreja Católica e tem a Igreja Protestante, e o protestantismo é um dos principais ramos do cristianismo, tá certo? Como é que se deu essa Reforma Protestante, né? Foi um movimento que surgiu com Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele pertencia à Igreja Católica e inicialmente não era o desejo de Martinho Lutero dividir a Igreja Católica, dividir o cristianismo. A ideia dele era que a Igreja Católica se reformasse, porque ele não concordava com algumas práticas da Igreja Católica, tá certo? Então, no início, ele não queria separação. Mas como não ocorreram mudanças, vai ocorrer essa divisão, tá certo? Qual a importância, né? A Reforma Protestante, ela foi muito importante, por quê? Porque algumas práticas que a Igreja Católica fazia naquela época, né, no final da Idade Média, ela vai deixar de acontecer, vai ter algumas mudanças na Igreja Católica depois dessa Reforma Protestante iniciada com Martinho Lutero. Nós já estudamos em outros videoaulas que tem aqui no canal que a Igreja Católica, na Idade Média, ela era conhecida como a Senhora Feudal, porque ela tinha um imenso poder, inclusive um terço das terras da Europa naquele período pertenciam à Igreja Católica. Daí o nome de Senhora Feudal, já que naquele período quem mandava eram os senhores feudais, certo? Aí vamos ver aqui todos os eventos históricos, todos os fatos históricos. Normalmente é importante vocês saberem que tem três coisas importantes. Seria as causas, o fato em si e as consequências, tá certo? Então vamos ver algumas causas, alguns fatores que contribuíram para essa Reforma Protestante. Primeiro, o abandono pelos católicos, né, pelos cristãos da Igreja Católica, principalmente aqueles líderes, né, a partir dos padres, mas bispo, arcebispo, de que aquele cristianismo primitivo que tinha o que? O amor ao próximo, a igualdade entre os homens, entre todos, né? Quando se fala homens em história, é entre todos, tá ok? Quando se fala homens, significa homens, mulheres e crianças, entre todos. Que mais? O desapego ao bem material. Então isso estava deixando de existir naquele período do final da Idade Média e início da Idade Moderna. Que mais? Outro fator, luxo excessivo e preocupações materiais, tá certo? Então a igreja, ela deixou de lado um pouco a parte parte espiritual, continua tendo, mas também se dedicou muito aos bens materiais, tá certo? Outro fator, a corrupção, principalmente no alto clero, que envolvia ali papa, arcebispo, bispo. Então existia muita corrupção, e isso tudo era criticado
por Martinho Lutero e também por outras pessoas ligadas também à Igreja Católica ou não. Basicamente, essas pessoas da Igreja Católica estavam muito buscando o poder e bens, e daí as pessoas começaram a achar estranho isso. Outra coisa também muito criticada da Igreja Católica era a simonia. O que era essa simonia? Era a venda de bênçãos, de cargos, de favores divinos, tudo ligado com religião. Temos algumas dessas simonias são o comércio de relíquias sagradas, que temos como exemplo a tíbia. Tíbia, para quem não sabe, é uma parte ali da canela, assim, digamos assim, no ser humano é uma parte da canela. Era vendida a tíbia do jumento que Jesus montou. Só que essa tíbia eram vendidos mais de 200 tíbias, e um jumento não tem mais de 200 tíbias. Então era uma coisa meio estranha, assim. Outra dessas simonias era a venda de cargos eclesiásticos. Por exemplo, cargos eclesiásticos são aqueles que têm relação com a igreja. Por exemplo, padres, bispos, arcebispos, todos esses são cargos eclesiásticos. E então a igreja vendia esses cargos. Normalmente, às vezes por terras, por comida, por animais, por diversas coisas, ouros, qualquer coisa que valesse algo, eles vendiam essas simonias. Exatamente. E outros fatores também, né? São vários fatores, aqui nós estamos colocando apenas alguns. Por exemplo, os padres envolviam-se em diversos escândalos, ficavam embriagados, etc, tá ok? Ignorância religiosa, isso é muito citado nos livros dos padres, porque tinha muitos padres, pessoas que não tinham qualquer formação. Hoje em dia sabemos que tem formação, tem seminários para preparar os padres, etc. Naquela época não. Qualquer pessoa, assim, dependendo da importância, podia ser um padre. Muitas vezes não tinha menor conhecimento da Bíblia. Justamente também por causa da venda dos cargos eclesiásticos. Você poderia comprar e seria um padre ou um bispo, etc. Entendeu? E outro detalhe importante era a prática da usura, pessoal. A usura é o seguinte, esse nome usura é o quê? É empréstimos a juros, tá ok? Podemos comparar um pouco assim a usura com a agiotagem que tem hoje em dia. O agiota, ele tem um dinheiro, uma pessoa está precisando, desesperada, ele empresta aquele dinheiro e cobra um juro. Normalmente é padronizado um juro de 20%, tá certo? Então a igreja, ela praticava a usura em alguns locais, mas ela condenava. Por quê? Porque pela Bíblia, a usura, ela é condenável, porque aquilo que cada um conquista tem que ser através do seu trabalho. Então, através do seu trabalho e utilizando um tempo. E nesse caso específico da agiotagem, da usura, a pessoa simplesmente vai emprestar, vai ficar em casa sem trabalhar, sem ter o suor do seu esforço para ganhar aquilo, e depois ele vai receber apenas o juro, tá certo? Então, como a Bíblia condenava, a igreja condenava, mas muitas vezes praticava também esse tipo de empréstimo. Também outra forma assim de simonia mesmo era a venda de indulgências. O que era essa venda de indulgências? Eles vendiam basicamente o perdão. Se, por exemplo, se você cometeu adultério, que é considerado um pecado, você poderia, por um preço ali que fosse determinado pela igreja, você poderia simplesmente comprar o seu perdão. Então, era uma coisa assim que eles realmente começaram a visar muito o dinheiro. Exatamente, esse vai ser um dos principais motivos da reforma protestante que Martinho Lutero mais criticava, era essa venda de indulgência, né? Eu quero o perdão dos pecados, porque para Martinho Lutero, né, só quem poderia perdoar é Deus, e não Papa, nem padre, nem bispo, nem nada. Justamente, entendeu? Porque muitos desses bispos também tinham comprado seus cargos, então... Exatamente. Bom, tudo isso, todas essas críticas em cima da Igreja Católica, começou a surgir algumas reformas na religião, assim, nessa religião em si, como a reforma luterana, a reforma calvinista e a reforma anglicana. Muito bem. O luteranismo, né, como o nome já diz, foi iniciado por Martinho Lutero. Martinho Lutero era um monge da Igreja Católica,
e a partir de 1517 ele vai começar a fazer umas críticas maiores à Igreja Católica. E essa crítica ela começa basicamente porque o Papa Leão X ele vai querer construir a Basílica de São Pedro, que fica no Vaticano, na Itália. E para isso ele ordenou que os bispos, que o pessoal ligado à igreja cobrasse essas indulgências, o perdão dos pecados, para quê? Para poder adquirir recursos para construir essa Basílica de São Pedro. E aí, Martinho Lutero vai se posicionar contra essa venda da indulgência, esse perdão dos pecados. E aí vai começar um atrito entre Martinho Lutero e a Igreja Católica. Tem um bispo lá chamado de Tetzel, mais ou menos isso, Tetzel, que ele vai começar a fazer essa cobrança em maior quantidade, e Martinho Lutero ele vai colocar as famosas 95 teses, ele vai colocar 95 pontos que ele vai criticar a Igreja Católica. Desses pontos, por exemplo, 21, ele dizia mais ou menos assim, ó: erram os pregadores de indulgências quando dizem que pelas indulgências do Papa o homem fica livre de todo pecado e que está salvo. Então ele está dizendo que isso é mentira, isso não acontece, só quem pode perdoar é Deus. Então vai começar esse grande atrito entre Martinho Lutero e a Igreja Católica. Bom, alguns pontos que diferenciava esse novo ramo da religião da antiga, que era a Igreja Católica, era, por exemplo, a salvação pela fé. Ele acreditava, diferente da Igreja Católica, que acreditava na salvação pela fé e pelas obras, Martinho Lutero acreditava que a salvação acontecia somente pela fé. Se você acredita em Deus, você está salvo. E também ele acreditava, assim, na relação direta com Deus. Porque na Igreja Católica existiam muitos cargos eclesiásticos e daí acabava que eles serviam como intermediários. Então não tinha uma ligação assim da pessoa, do indivíduo com Deus. Era uma ligação dessas pessoas com essas outras pessoas desses cargos. Então ele acreditava que deveria ter uma ligação direta do indivíduo com Deus. Ele também acreditava que deveria acabar com o culto a santos, porque ele acreditava que o único que pode ser adorado é Deus. Então não que ele não acreditasse nos santos, mas ele não acreditava que esses santos deveriam ser cultuados. O que é que vai acontecer? Martinho Lutero ele vai ter o apoio de algumas classes ricas, principalmente os nobres. Por quê? Porque a Igreja Católica tinha muito poder na Europa, naquela região, e muitos nobres deixavam de ter aquelas terras porque grande parte da terra pertencia à Igreja Católica. Então, com esse objetivo político também, não só religioso, muitos nobres vão apoiar Martinho Lutero para confiscar, pegar as terras da Igreja Católica. E é isso que vai acontecer, principalmente em alguns países como Alemanha, Suécia, Dinamarca e Noruega. Tá certo? Esses países eles vão se tornar mais luteranos, mais protestantes do que católicos, e as terras, boa parte das terras, dos imóveis que pertenciam à Igreja Católica, eles vão passar para o domínio desses nobres, tá certo? Em 1521, ou seja, 4 anos depois, né, começa em 1517, Martinho Lutero vai ser excomungado pela Igreja Católica, mas ele vai queimar publicamente esse documento de excomunhão e vai começar a difundir sua religião, a religião luterana. Depois de Lutero vai ter outro famoso também desses teóricos, né, da religião, que se chama João Calvino, que ele vai instituir o calvinismo. Essa religião, tanto luterano como o calvinismo, existe hoje em dia, inclusive no Brasil, tá certo? E o calvinismo ele tem algumas características bastante peculiares. Por exemplo, Calvino e os seus seguidores, até hoje, né, acreditam na teoria da predestinação. É tipo assim, ó, quando a pessoa nasce, Deus já decidiu se a pessoa vai ser salva ou não. Então já está decidido, é a teoria da predestinação. Mas Calvino dizia também que a riqueza material conquistada, a riqueza material de cada um, é o quê? É uma forma, é um dos sinais da pessoa saber que está entre os predestinados. Com isso, o que é que vai fazer? Esse pessoal ligado ao calvinismo vai querer o quê? Trabalhar mais
para ter mais riqueza material, né? E essa riqueza é uma demonstração de ele provavelmente vai estar entre os predestinados a serem salvos. Algumas características dessa igreja de Calvino, né? A base era parecida com a igreja luterana, tá certo? Mas não esqueça isso, acreditava na predestinação, ou seja, já se nasce sabendo, Deus já sabe quem vai ser salvo ou não, e que a prosperidade é um sinal de que a pessoa está escolhida por Deus, por isso procurava trabalhar, né? E ele condenava muito a preguiça, a diversão, então era condenado por essa religião. E o calvinismo, pessoal, principalmente o calvinismo, mas o protestantismo de modo geral, ele foi abraçado pela burguesia, que é aquela classe dos comerciantes que começa a ficar rico. Tem até um livro famoso que é A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que chega a dizer que os países mais desenvolvidos, eles são desenvolvidos porque são protestantes, tá certo? Isso não é provado, mas os livros têm grande debate também sobre isso, tá certo? Então esse protestantismo e principalmente o calvinismo, ele vai ser abraçado pelos burgueses, pela burguesia, que é a classe rica. E esse calvinismo ele vai ter vários nomes diferentes. Por exemplo, na França, ele vai se chamar huguenotes. Na Inglaterra, ele vai chamar de puritanos. Na Escócia, vai chamar de presbiteriano. Todas essas religiões, essas igrejas, né, vamos dizer, elas ainda existem hoje em dia. Bom, outra dessas vertentes aí que surgiram nesse tempo foi o anglicanismo. Ele surgiu, vamos dizer, precursor do anglicanismo inicial foi Henrique VIII, rei da Inglaterra. Basicamente, ele era casado com Catarina de Aragão e ele queria um filho homem. Só que Catarina de Aragão não o deu um filho homem. Então, ele pediu para que um mensageiro fosse até o Papa para que pedisse a anulação do casamento dele com Catarina. Porque nessa época tinha muito isso do primogênito, homem. Então, o mensageiro foi e o Papa negou isso a ele. Então, ele não gostou muito disso e criou, vamos dizer assim, sua própria religião. Daí, ele, logo após de criar sua religião, conseguiu a anulação por meio da sua própria religião e se casou com Ana Bolena. O anglicanismo, ele é, assim, bem parecido com os ideais da Igreja Católica, até porque o Henrique VIII, ele seguia esses ideais, ele só teve essa divergência aí com o casamento, mas tirando isso, é bem parecido, assim, com o catolicismo. Essa nova religião, ela tinha uma diferença, né, que no caso ela não era, vamos dizer assim, liderada pelo Papa, ela era liderada pelo próprio Henrique VIII, que tinha criado a religião, então ele que liderava. Então vamos lá, aí diante dessa situação, né, de vários, da reforma luterana, do calvinismo, do anglicanismo, a Igreja Católica parou, né, e vai pensar o que nós vamos fazer para combater o protestantismo e divulgar mais o catolicismo, né? Então, que é a chamada Contra-Reforma Católica. O que é que ela vai fazer? Em 1545, o Papa Paulo II, ele vai convocar o alto clero, né? Papa, bispo, arcebispo, e através do Concílio de Trento. O concílio seria uma reunião nessa cidade de Trento, lá na Itália, e eles vão estabelecer algumas mudanças. Algumas coisas eles vão manter e vão estabelecer algumas mudanças na Igreja Católica. Por exemplo, aquela parte aqui que a Ana falou da venda de cargos, da simonia, venda de cargos do alto clero, principalmente, vai ser proibida na Igreja Católica, tá certo? O que mais? A venda de indulgências, que também foi falado por Ana, perdão dos pecados, vai ser proibida a partir dessa época. O que mais? Criou seminários para que os padres, o pessoal da igreja ligado ao clero, tivesse uma formação, tá certo? Que não existia antes, vai ser criado. Que mais? Mas ele manteve o seguinte, ele manteve o celibato clerical, aquela situação do pessoal ligado à igreja, da hierarquia da igreja, não poder casar. Então, hoje em dia, você pegar o pastor, ele pode casar, porque a igreja protestante permite. Mas o padre, o bispo, o arcebispo, aquele ligado à igreja católica, não pode. Então, isso aí a igreja católica manteve, tá certo? Apesar de ser criticado. Ele vai criar também o chamado Index.
A Igreja Católica, nesse período, criou uma lista de livros proibidos. Então, aquelas pessoas que divulgavam aqueles livros que eram proibidos pela Igreja Católica, os livros eram queimados e muitas vezes aquelas pessoas iam, inclusive, para a fogueira, ser mortos na fogueira, porque ele criou ou retornou, que já existia na Idade Média, o Tribunal do Santo Ofício, que era chamado Tribunal da Inquisição, que a própria igreja julgava essas pessoas que estavam indo contra os dogmas da igreja. Certo? Então, basicamente, a Igreja Católica ajustou algumas coisas para que a maior parte da população ficasse satisfeita, mas mesmo assim, eles mantivessem o poder. Exatamente. E outra criação muito importante nesse período foi a Companhia de Jesus, que é muito importante, foi criada em 1534 por Inácio de Loyola, Santo Inácio de Loyola, depois vai ser santo, né? E essa Companhia de Jesus, os soldados de Jesus que vão divulgar o espírito da Igreja Católica, ele foi muito importante em vários locais do mundo e aqui também no Brasil, porque após o descobrimento, a chegada dos portugueses ao Brasil, também vai vir padres jesuítas, José de Anchieta, Manuel da Nóbrega e vários outros. E aqui eles vão fundar, além de difundir a fé católica, né? Teve a catequização dos índios, etc. Eles vão fundar várias escolas. Até hoje em dia, em várias cidades do Brasil, nós temos vários colégios ainda ligados à religião católica, tá certo? Então vamos ver aqui, ó, algumas das principais consequências dessa reforma católica, ou dessa reforma protestante. O que é que vai acontecer? O livro, a Bíblia, ela vai ser mais difundida, porque nesse período aí, um alemão chamado John Gutenberg, ele vai criar a prensa, ou a imprensa, que é uma forma de se fazer livros através de uns tipos nas letrazinhas, você vai imprimir mais livros, mais documentos, tá joia? E não vai ser apenas escrito. Com isso aí, vai aumentar o número de Bíblias e o número de livros, ok? Então, muito mais gente vai ler a Bíblia, aquela ideia de Martinho Lutero, que a conversa direto de cada indivíduo com Deus, tá certo? Além disso, vai acontecer a colonização protestante nos Estados Unidos, que é a maior potência do mundo e é um país que em sua maioria é protestante, tá certo? O que mais? Diminuição do poder da Igreja Católica também nesse período, que vai haver a divisão. E temos também que vai acontecer muitas guerras, muitas brigas entre protestantes e católicos. Uma das maiores foi a seguinte, foi a chamada Noite de São Bartolomeu. Nessa Noite de São Bartolomeu, o que vai acontecer? Vai ser uma disputa entre huguenotes, que eram protestantes, e católicos. E milhares de protestantes, eles vão ser mortos nessa Noite de São Bartolomeu, que ocorreu na França, tá certo? Mas não foi só protestantes que morreram. Em outras guerras, muitos católicos também vão morrer. Tá, mas como é que tá o cristianismo atualmente, hein? É assim, ó, o cristianismo atualmente, existe uma divisão, né? Só que, revivando para vocês, aconteceu aquela divisão, aquela primeira divisão em 1054, onde a Igreja Católica foi dividida em Igreja Católica Apostólica Romana e Igreja Ortodoxa Grega ou Oriental, tá certo? Teve essa divisão e tem até hoje em dia essa divisão também, tá certo? Bem como depois dessa reforma protestante vai existir a Igreja Católica e a Igreja Protestante. E essa Igreja Protestante hoje em dia, ela é dividida em várias igrejas dentro do protestantismo. Por exemplo, temos aqui no Brasil, né? Vamos falar mais do Brasil. Assembleia de Deus, a Igreja Batista, a Igreja Luterana, a Igreja Anglicana e várias igrejas, tá certo? Então ficou essa divisão. Igreja Católica, Igreja Ortodoxa Oriental ou Grega e Igreja Protestante. Inclusive, a Igreja Anglicana ainda é a religião oficial da Inglaterra. Eles ainda, a maior parte deles seguem essa religião. Apesar de ter alguns protestantes e católicos, a maior parte ainda é adepto da Igreja Anglicana. Pessoal, e assim estamos encerrando esse vídeo de hoje. Espero que esteja colaborando com vocês para vocês aumentarem seu conhecimento. Queria pedir aí pra vocês... Tchau!
Queria pedir aí para vocês se inscreverem no canal e ativar o sininho para receber notificação aí dos vídeos, porque a gente teve uma pausa aí um tempo atrás, uma pausa aí de um lapso aí no tempo, então é bom vocês ativarem o sininho, deixarem um like se vocês gostaram do vídeo e deixar nos comentários o que a gente poderia melhorar, se vocês acharam que algo poderia ser melhor assim no vídeo, deixa aí o seu comentário. Então valeu, pessoal, até a próxima!